A Camila está projetando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Então, boa tarde, gente. Como o professor Luciano falou, a gente vai apresentar sobre descompressão orbitária e também cirurgia de descompressão do nervo óptico. Então, vão ser eu, Camila e Maria Vitória. Pode passar, Camila. Então, a gente vai começar com a descompressão orbitária. Eu vou falar um pouquinho sobre as indicações dessa cirurgia. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a órbita ela tem um volume mais ou menos que abarca cerca de 30 ml e todas as paredes da órbita, a não ser sua face anterior, são recobertas por osso, ou seja, uma estrutura rígida. Então, qualquer acúmulo de substância ou estrutura que esteja aumentando o volume da órbita e comprimindo as estruturas que passam por ali, pode ser uma indicação dessa descompressão. Pode passar. A principal, a mais famosa, mais estudada indicação da descompressão de órbita é a oftalmopatia de Graves, que é uma das manifestações da doença de Graves, que a gente sabe que existe aquele acúmulo de glicosaminoglicanos, fibroblastos, pelo estímulo do TRAB nos tecidos retrooculares, e aí vai causar justamente um aumento desses tecidos. Por ser uma doença sistêmica e ter diversas outras manifestações graves, o mais indicado é que o paciente seja abordado no momento que ele esteja com a doença de base mais controlada. Mas eu achei aqui a descrição de algumas indicações de que você precisaria intervir mesmo se ele ainda está em fase ativa. Que seria se o paciente já está desenvolvendo úlcera de córnea ou uma neuropatia compressiva mesmo de nervo óptico. Já as outras indicações são mais, entre aspas, eletivas, que seria melhor se você abordasse quando ele está com a doença mais controlada. Então, se o paciente tem proptose, subluxação do globo ocular, xeroftalmia, que é a secura nos olhos, ou até mesmo uma dor, uma pressão refratárias do ocular, né, pressão ocular, refratárias ao tratamento clínico, também podem ser indicação da cirurgia de descompressão de órbita para ele. Pode passar, amigo. Pronto. Outras indicações, assim, mais famosas também, uma delas é o hematoma orbitário, que pode acontecer de forma espontânea, traumática, ou mais ligada a gente de forma iatrogênica, quando existe a lesão da artéria timoidal anterior durante a cirurgia endoscópica nasal, como a FES. Aqui nessa imagem, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas nessa imagem é uma imagem de um artigo que mostra um paciente que desenvolveu justamente esse hematoma no olho direito. A tomografia mostra que existiu essa lesão e a última imagem, a imagem D, é a paciente no pós-operatório. Então, é importante lembrar que essa situação, se gerar uma síndrome compartimental orbitária, é uma urgência, uma emergência, e aí primeiro você vai fazer a cantotomia e depois a abordagem mesmo, como a Camila vai mostrar. Outra indicação também é a drenagem de abscessos subperiosteais na órbita, também eles poderiam ser abordados por uma descompressão orbitária. Passa. Então, agora vou falar em relação às técnicas cirúrgicas. Em relação à cirurgia de descompressão orbitária, na verdade, eu vou falar inicialmente sobre a cantotomia lateral, que na verdade seria um procedimento a ser realizado de forma imediata. Em um caso, por exemplo, de um paciente, usando esse exemplo que a Milena falou, de uma complicação de uma cirurgia endoscópica nasosinusal, que evolui, por exemplo, com uma perda visual ou uma proptose, e o paciente não está mais na sala cirúrgica, não está mais na maca, né? O paciente numa sala de recuperação, enfermaria. Então, é realizado esse procedimento com o objetivo de reduzir a pressão intraorbital e restaurar o fluxo sanguíneo para o nervo óptico, para a retina. Então, nesse caso, são realizados os seguintes passos. Então, o paciente deve ser sentado na cama, devem ser removidos os tampões nasais, se tiver sido colocado algum. É realizada uma infiltração da região cantal lateral do olho com uma solução anestésica com vasoconstritor e é realizada a cantotomia lateral. Então, para ilustrar melhor, a gente tem tanto esse ligamento cantal lateral e também na parte medial, né? Então, a incisão é feita bem nessa região desse ligamento lateral e tem tanto essa crura superior e inferior, né, do
que eles falam que é do tendão cantal lateral. Ô, Mi, só antes de você explicar a técnica aqui direitinho, só lembrar que é cantotomia lateral com cantólise, tá? Isso. Mas é mais que isso aí é questão de prova também, porque a cantotomia lateral é só você cortar a pele. E a cantólise é realmente você seccionar o ligamento para que aí a órbita consegue ir mais para frente mesmo, tá bom? Professor, eu tenho um vídeo que eu acho bem bom de uma cantotomia lateral com cantólise. Não sei se a Camila vai mostrar, mas aí se não for, depois eu mostro, que eu tenho salvo aqui. Tá? Vê se acha aí, depois você mostra. Boa. Prepara, já deixa preparado já. Tá. Então, aqui, na verdade, eu coloquei o passo a passo, começando dessa figura superior à esquerda. Então, é realizado essa incisão com uma tesoura de íris, né, uma tesoura afiada, mais ou menos de 1 a 2 centímetros nessa região, pegando pele e tecido ali subcutâneo, conjuntivo, né? Então, depois, posteriormente, é realizado um afastamento da pálpebra inferior e é realizada a cantólise, então, com a tesoura de íris na posição vertical aqui, com a incisão ali no ligamento cantal lateral. E aqui mostrando também como fica o aspecto final, né? Então, uma das coisas que dá para se fazer após realizar essa incisão, essa cantólise, é tentar abaixar mesmo a pálpebra inferior e ela não vai ter mais uma restrição ao movimento, ela vai conseguir abaixar facilmente, assim, em direção à bochecha. E daí, então, na verdade, a cantotomia com a cantólise é para ganhar tempo para realizar, na verdade, a descompressão cirúrgica, né? Falando da técnica endonasal... Só uma coisa, Milena, desculpa. Camila, o pessoal fica com medo de fazer por deixar cicatriz no rosto, às vezes, e não tem que ter medo. É uma conduta meio de emergência, para ser feita rápida, e depois a incisão fica imperceptível aqui no cantinho do olho. Então, pode fazer com tranquilidade, tá? Sim, além disso, assim, eu procurei algumas referências, eu vi lugar falando que dá para, depois de 24 a 48 horas, suturar o ligamento ao periósteo, mas alguns lugares falam que nem seria necessário. Não sei se tem... O que vocês acham que é mais viável? Nunca fiz. Você já fez, Makoto, alguma dessas? Não, eu já tive... Deixa eu contar quantos hematomas orbitários eu tive. Eu tive um quando eu estava orientando a Fê com Elcio lá no Diadema. Era um paciente com um tumor, um hemangioma, que sangrou de tudo quanto é lugar. Esse foi a cirurgia, vamos dizer assim, a cirurgia dos sonhos do residente. Porque a gente fez um tumor, operamos tudo. Aí, deixa eu só desligar o outro áudio aqui que tá dando eco. Então a gente fez a cirurgia do tumor, ficou bem. Ligaram pra gente dizendo que estava com epistaxe, então a gente voltou lá para Diadema. A gente fez a ligadura da esfenopalatina, não estava melhorando. Aí a gente fez, nem falava de S-point na época também. Aí a gente fez a ligadura da etimoidal por via externa. Aí começou a parar, mas não parou tanto. Aí a gente ainda foi lá para cima para cauterizar. Desculpa, fizemos a ligadura primeiro da esfenopalatina. Fomos tentar ver a etimoidal por dentro. Aí não sei, acho que era o Elcio já operando, não sei se era o Elcio ou o Fernando, foi tentar cauterizar a etimoidal, fez uma fístula. Aí a gente teve que corrigir a fístula. Mentira! E aí nisso de corrigir a fístula, o olho começou a inchar, porque a etimoidal retraiu e começou a sangrar dentro da órbita. Aí a gente descomprimiu a órbita também. Então foi 3 da manhã. Esfeno, etimoidal, fístula e descompressão orbitária em uma só cirurgia. Esse foi o primeiro que eu tive um no Acre, um sangramento. E é engraçado como é sempre do mesmo jeito. Você vai lá, começa a sangrar da etimoidal, porque por algum motivo você lesou, coloca o algodão, para tudo, aí você vai checar o olho já tá uma pedra, assim, porque o sangramento arterial é muito rápido. Então teve esse do Acre, aí... Eu tive um na escola, que na verdade a cirurgia estava linda, acabou a cirurgia, a gente percebeu que estava com hematoma infraorbitário pequeno, que acho que na verdade foi quando colocou o tampão. Como aí é venoso, né? Aí é venoso. Quando esqueletizou a papiraça, deu uma... estourou a papiraça, mais tranquilo também. O único que eu tive foi esse, só. Eu não sei se eu tive mais algum antes do ano passado. Eu tô tentando lembrar se eu tive algum outro. Aí ano passado fui eu mesmo. Aí não foi orientação, não. Tava eu e a Gabizinha operando um paciente que era uma urgência. Era uma menina que teve uma complicação... Acho que era uma sinusite refratária, não era uma complicação de sinusite.
Eu fiz um lado, a Gabi fez o outro. Aí no lado da Gabi tinha uma trave lá. Falei, Gabi, esqueletiza esse negócio direito aí. E ela, meu, tá duro isso daqui. Falei, peraí, deixa eu ver. Fui lá, plaf, quebrou, saiu a etimoidal, assim, estourando dentro do seio etimoidal. Aí você botou algodão. Aí foi a mesma história. Eu coloquei algodão, tirei algodão, parou, falei, deu, tá, alguma coisa errada. Vê o olho aí, Gabi. A Gabi olhou, já tava duro também o olho, aí a gente descobriu. Essa me preocupou mais, porque ela chegou a falar que tava meio embaçado a visão. Então, e foi melhorar só à noite, assim. Eu fiquei conversando com ela, porque aí eu descomprimi tudo, abri, e aí de noite ela falou, agora tá totalmente normal o meu olho. Eu falei, esse deixou um estresse. Só um adendo, quando acontece isso, é só colocar um algodão. Só finalizar com desculpa, Lu. Quando a gente foi falar com a família, ela falou, olha, foi tudo bem, mas deu um probleminha, tal, não sei o que lá. A mãe fala, ela é assim mesmo, ela é muito azarada, tudo que tem que dar de errado acontece com ela. Realmente tá dentro da estatística dela, então. Fala aí, desculpa. Só quando acontecer isso, que nem aconteceu com uma conta, não ir ficar cutucando, colocar um algodão, esperar e checar o olho. Não é para ficar cutucando, entrando na órbita, tentando cauterizar lá dentro, que é mais danoso. Coloca um algodão, acalma, dependendo no final do cirurgia, bota um surgicel, alguma coisinha que faça parar o gel flor e espera. Né? Mas é que essa eu tinha lesado a etimoidal mesmo, porque era uma trave só. O teto estava todo esqueletizado. Se eu tiver o vídeo, eu mostro no final da aula. É que não está editado esse vídeo. É o próximo que eu preciso editar. E na verdade, era só para deixar. É a frescura, era só para deixar tudo esqueletizado. Esse é o lado ruim das nossas cirurgias máximas, né? Que a gente quer fazer cirurgia, deixar tudo esqueletizado, tem um risco maior mesmo. Beleza, bora, Camila. Desculpa a interrupção. Não, obrigada, doutor. Então, em relação aos parâmetros cirúrgicos, eu coloquei aqui, na verdade, para tentar assim, saber esses parâmetros para ter uma cirurgia mais segura, né? Então, relação superior assoalho da fossa anterior, e eles falam para fazer a remoção óssea com limite de pelo menos 2 milímetros. Anterior, então, processo frontal da maxila, que a gente vai palpar, né? Região ali do osso lacrimal, do saco lacrimal. Lateralmente, então, no teto do seio maxilar, tem esse feixe vascular nervoso, que é o nervo infraorbital, que vai ser o limite lateral para descompressão ali do assoalho. E posterior, o seio esfenoidal. Né? E aqui ele falava também para tentar identificar o canal carotídeo, o canal óptico e o recesso óptico-carotídeo. Posso incluir algumas coisas, Camila? Uns detalhes? Pode. Superior é o seguinte, você sabe por que ele fala em 2 milímetros? Às vezes eles falam em 1 centímetro. Você sabe por quê? Você entendeu por quê ou não? Essa loucura do limite posto superior? Então, tanto pelo que eu vi, assim, tem essa questão até mesmo, por exemplo, num caso que não seja por hematoma, né? Pensando na etimoidal também anterior. Também. E ele fala também até do ósseo do seio frontal. Exatamente. No alvo. Na verdade, esse limite superior que eles falam é para você não descomprimir ali perto do recesso e abrir a periórbita. Daí vai cair gordura em cima do recesso do seio frontal. Aí você acaba causando um problema resolvendo outro. Então, lembrar de olhar. Por isso que quando a gente faz a descompressão, ou para abrir a periórbita, ou só para fazer a descompressão orbitária tirando a papirácea, tem que olhar o seio frontal. Então, abrir o seio frontal. E você falou limite posterior, seio esfenoidal, né? Na verdade, o ideal é você abrir o seio esfenoidal, ver a parede lateral do seio para ver onde o nervo está passando. Porque daí você consegue alcançar de anterior até o mais posterior possível perto do ânulo de Zinn, que é aquele feixezinho ósseo mais no fundo da órbita, que você provavelmente vai alcançar só com free, você vai afastando, vai despelando todo o osso da papirácea e você vai chegar lá no final, vai chegar nesse ânulo. Então, para você ver esse ânulo, geralmente precisa abrir o seio esfenoide. Então, na verdade, o posterior para descompressão da órbita é o ânulo de Zinn, né? Não o seio esfenoidal em si. Tá bom? E aí, se você quer fazer o canal óptico, aí não tem limite posterior. Na verdade, o limite posterior está lá atrás, né? Tá? Tá, obrigada. Legal, manda. Prazo. Então, aqui eu também coloquei 2 figuras para ilustrar melhor as relações aí dos ossos que vão compor a órbita mesmo, né? Então, dá para ver meu mouse? Dá. Então, aqui é a lâmina papirácea, né, que é o etimoide. Aqui é o osso lacrimal.
aqui maxilar. Aqui seriam os forames, né, etimoidal anterior, posterior. E aqui também uma outra visão, né, mais anterior, para também conseguir avaliar melhor. Perfeito. Falar, e o que uma regra, você lembra da regra mnemônica para lembrar dos ossos da órbita? Palatino fez mel? Ah, sim. Palatino fez mel. Então, palatino, frontal, etimoide, zigomático, maxilar, etimoidal e lacrimal. São 7 ossos da órbita. Palatino fez mel. É bom para lembrar para a prova isso aí. Às vezes cai essas loucuras, né? E aqui o canal óptico, né? Fissura orbitária superior, inferior. Perfeito. E aí a fossa lacrimal também está lá. Isso. E aqui também são duas figuras, na verdade, são dissecções de cadáveres. Também para avaliar melhor, depois da realização, então, da etimoidectomia anterior e posterior, abrir o esfenoide, aqui o seio maxilar, lâmina papirácea e concha média. E essa aqui é com uma ótica angulada, para visualizando o seio maxilar esquerdo. Então, aqui seria o feixe vásculo nervoso, onde passa o nervo infraorbital. Perfeito, E aqui que é o já limite foi lateral, né? limite lateral da Isso. descompressão. E aqui já foi retirado essa parede, esse assoalho, né? A porção mais medial do assoalho. E aqui, então, já é gordura da órbita. Na verdade, é periórbita, né? A periórbita, que é o saquinho periórbita, que envolve o saquinho, é o periósteo, todo o né? conteúdo. Isso, é o periórbita. Exatamente. Periósteo é o osso. Então, aqui também é uma outra imagem, na verdade, daí já com sangue aí para atrapalhar a nossa visão, né? Mas para a gente conseguir também identificar. Então, lâmina papirácea, aqui o teto do etimoide, o seio esfenoidal lá atrás. Isso aqui é uma fossa nasal esquerda, né? Isso é uma Uma fossa nasal uma esquerda. fossa nasal esquerda, a gente tem o septo do lado esquerdo aqui da tela. O etimoide roof, que é teto etimoidal, todo já esqueletizado, do jeito que o Makoto gosta. Lá atrás ele abriu já o esfenoide. Provavelmente deve ter o frontal aqui em cima também. E ele já abriu o maxilar, que ele não está indicando aqui na seta, mas provavelmente essa parte escura do lado da coreta aqui de J é o maxilar aberto. E aí à direita, no alto, você dá para você ver toda a órbita exposta depois da descompressão, né? Aqui, na verdade ele botou lâmina papirácea aqui, né? Não tirou o osso. Acho que foi antes ainda então, o aspecto inicial. Até o que eu gosto de quando eu vou fazer descompressão, você tá vendo entre o etimoide, o teto e a papirácea tem um ângulozinho, uma quininha assim, ó, que a quina entre o teto. Dá pra ver? Isso aí. Essa quina tem que estar toda exposta do começo ao fim, porque daí você consegue fazer o limite inferior e superior bem, tá? E tem que estar com a maxilar super bem aberta também, que é todo o limite inferior. Super importante. Aqui eu coloquei um passo a passo. Legal. Então, inicialmente, avaliar a necessidade de uma septoplastia, fazer a infiltração, né, com a solução vasoconstritora. Alguns lugares também falam que se a concha média estiver atrapalhando muito a visualização, pode ser realizada uma ressecção parcial da concha média, unsfectomia com antrostomia ampliada, então ele fala para ampliar posteriormente, direção fontanela posterior e também superiormente. A remoção da bula, etimoidectomia anterior posterior, a esfenodoitomia, com a esqueletização também, né? Exposição do recesso frontal, porque caso haja a gordura da orbitária, né, fique mais, ela pode obstruir ali a saída do frontal, então eles falam para pelo menos expor o recesso frontal. E palpar, então, o processo frontal da maxila, que é um osso mais duro, e posteriormente daí identificar a junção do osso lacrimal com a lâmina papirácea. Ele fala até, quando não for possível delimitar bem onde está o saco lacrimal, que dá até para remover o osso lacrimal para conseguir identificar melhor as estruturas. E aí, então, fazer a remoção da lâmina papirácea, ele fala para fraturar a região mais anterior e depois retirando a porção mais posterior também, né, em direção ao seio esfenoidal. Superiormente, aqui ele fala para deixar 1,5 cm do ósseo do seio frontal. Então, nessa região um pouquinho mais superior, mas mais anterior. Né? E inferior, para, então, na junção das paredes orbitárias medial e inferior, que seria esse limite lateral que a gente comentou, que é do feixe vásculo nervoso.
Uma coisa da técnica, volta no passado, me desculpa não ter falado antes, da uncifectomia. A uncifectomia, ela é ótima e do jeito que a gente tradicionalmente faz na FES, ela é bem ampla, né? No caso da descompressão, uma das opções mais modernas é que eles falam que você faz a descompressão deixando alguns sinais para você deixar para um cirurgião futuro operar. Então, por exemplo, deixar o restinho de um sinado ali em cima, você pode deixar. E aí tem, eu estava lendo um livro de descompressão, um pedacinho do Akenase pode deixar. Mas dali para trás tudo você tem que tirar. Mas dali na frente, só para deixar o recesso do frontal bem indicado, seria legal. Mas não, geralmente a gente tira tudo, né? Não tem muito... Vou mostrar então um vídeo esqueletizado, só para complementar aí o que você colocou da discussão. Abriu aí? Abriu. Tá. Dá para ver meu mouse em cima ou não? Yes. Sim. Beleza. Então, isso aqui é o final. Era uma cirurgia, não era de descompressão de órbita propriamente dita, desculpe. Era um abscesso superostial superior. Mas dá para a gente falar bem desses parâmetros. Então, deixa eu ir devagarzinho aqui. Esse é o lado direito do paciente, tá? Então, aqui, ó, tá a concha média, o maxilar aqui, que o Lu tinha falado, que não dá para ver na outra foto. Aqui já é periórbita, já mostra, e aqui em cima é a base de crânio. Então, para mostrar isso da esqueletização que o Lu falou, ó, então, maxilar, aqui você vai ver esfenoidal. Isso depois a gente pode falar em outras aulas, mas basicamente é mais importante até na esqueletização do que ter as estruturas individuais é ter os espaços. Então, eu tenho que saber onde está o maxilar, que vai ficar aqui, no caso aqui, né, nesse vídeo. Eu tenho que saber onde está o esfenoidal, que vai estar lá no fundo. E aí, essa distância aqui, esse espaço entre o esfenoidal e o maxilar, a gente consegue fazer a esqueletização. Então, aqui, entre o maxilar aqui e o esfenoidal, eu vou tentando limpar toda essa região. Então, aqui... Pode falar, Lu. E o legal é mostrar também nesse vídeo que, volta um pouquinho onde você estava, que o teto do maxilar, que é o assoalho da órbita, que é a parte de baixo da órbita, ela indica o assoalho do seio esfenoidal, ó. É como se fosse uma seta para o assoalho do seio esfenoidal, tá vendo? Que o Mato está mostrando. Ó, isso é bem legal de observar. Aqui tá mais aqui é o máximo do teto. Ó. Aí você faz uma linha horizontal, é o que o Lu falou. É uma região segura para você achar o esfenoidal, tá? Na verdade, ainda vai ter esfenoidal mais para baixo e um pouquinho mais para cima, mas esse limite aqui, ó, entre o assoalho da órbita, se você fizer uma linha reta, você vai numa região segura para você abrir o esfenoidal. É isso que o Lu falou. Muito bom. Ó, aí aqui, ó, o que acontece? Com o esfenoidal, eu consigo saber onde está o teto do esfenoidal, aí eu vou seguindo de trás para frente, que é uma técnica que é chamada de técnica de Moriyama Takahashi, que é a japonesada lá fazia muito desse jeito, uma técnica retrógrada, póstero-anterior, que é diferente da técnica clássica do Messerklinger, que é antero-posterior. Então, em vez de você... Claro, na verdade, a gente acaba misturando as duas, mas em vez de você ir um sinado, bula, lamela basal e abrindo tudo nesse caminho, a gente vai mais restrito até chegar no esfenoidal, acha o teto do esfenoidal, que daí do teto do esfenoidal eu consigo vir para anterior. E lembrar que ele sempre faz assim mesmo, o teto do esfenoidal está desse jeito quando você olha o paciente, e aí o teto do etimoide ele vai subindo para anterior, então ele é mais baixo lá atrás e é mais alto mais para anterior. Então aí seguindo o teto, ó, com isso a gente consegue seguir todo o teto aqui, ó, o esfenoidal está aqui, aí eu vou descascando de trás para frente a etimoidal aqui, ó, bonitona, etimoidal anterior, até chegar no frontal. E aqui, ó, a órbita já estava abertinha. Aí aqui é um parâmetro legal, quer ver? Etimoidal lá anterior, ó lá. Tá bem pra cá, né? Deixa eu voltar, peraí. Tava linda. Descoberta. Makoto tá achando as etimoidais. Olha aqui, tá bonitona aqui. Então, aí, o que é legal saber também na hora que a gente vai fazer... Isso é mais para complicação de sinusite, né? Quando os abscessos são superiores... Tem que voltar mais ainda. Aqui. Quando os abscessos... abscesso superior de órbita, ele sempre vai estar entre o frontal, que está aqui em cima, e entre o esfenoidal, que está aqui embaixo. Então, essa é a região que a gente tem que procurar para chegar superior à órbita para achar aqueles abscessos superiores. Tá? Então, muito bem. Só rodar mais uma vez, eu já tiro, você continua. Aí tá cutucando que esse paciente é um abscesso superior.
Muito bom. Pode compartilhar o seu, querida. Tá. Dúvidas, vão perguntando aí. Se alguém quiser falar alguma coisa também, e o pessoal da Rhino quiser complementar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, pode falar. Pode deixar. Pode mandar brasa, Camila. Muito Em bem. relação daí à descompressão, a remoção do excesso alho da órbita, alguns lugares eu li que pode ser um osso bem mais duro, então pode ser que seja necessário até drilar. Uhum. E outra coisa também é que o assoalho, então, o que a gente consegue retirar, remover através dessa descompressão por essa técnica, é a porção mais posterior do assoalho. Então, né, mais medial e posterior dele. Aqui também é uma foto, na verdade, removendo já essa porção mais medial e inferior, aí, o assoalho da órbita mesmo, né? E ele fala que a região que é o limite lateral do feixe vascular-nervoso é uma região um pouco mais, de um osso um pouco mais fino. Então, quando é possível destacar bem até, quando o osso não é tão duro, né? Quando não tem necessidade de desdrilar, nada disso. E após a dissecção e a exposição da periórbita, alguns lugares falam para realizar, depende do número de incisões, assim, tem várias técnicas. Uma das que eu encontrei foi realizar 2 incisões mais superficiais e longitudinais, de posterior para anterior, paralelas, e deixar uma faixa entre elas de mais ou menos 1 centímetro, que para conseguir realizar esse extravasamento aí da gordura, mas além disso manter essa faixa que também diminuiria o risco de ter diplopia, né, de um extravasamento aí junto do reto medial. E agora complicações com a Mavi. Eu vou falar agora das complicações. Oi. Passa para mim. Então, eles referem, no livro diz que tem 3,5% de complicações nesse procedimento. Alguns deles são a lesão do nervo óptico durante a incisão ali da periórbita, lesão do ducto nasolacrimal, se a gente fizer a dissecção e progredir muito anteriormente, durante a ressecção da periórbita e fratura do assoalho orbitário, que daí pode trazer lesões da musculatura, do reto medial e do reto inferior. Pode também ter fístula licórica durante a ressecção da parte superior da lâmina papirácea. Além disso, ele refere sinusite maxilar obstrutiva pós-operatória, por isso a antrostomia deve ser adequada. Sinusite frontal, com uma descompressão do conteúdo orbitário no interior do recesso frontal, como a Cami falou agora há pouco. Uma enoftalmo ou uma assimetria ocular, se a descompressão não for balanceada. Epistaxe da artéria timoidal anterior ou da esfenopalatina e diplopia. A diplopia, ele diz que ocorre em 15 a 60% dos pacientes. É um resultado de um desequilíbrio oculomotor decorrente de alterações da musculatura extraocular. Ela pode ser temporária, quando ela tem resolução espontânea em até 4 semanas. E alguns pacientes, ela só aparece em determinadas posições bem extremas do olhar. Ela pode ser tardia, pela evolução da doença, e aí, nesse caso, precisa de uma correção cirúrgica do estrabismo, né? Eu achei algumas descrições de algumas técnicas que tentam reduzir a incidência da diplopia. Então, eles sugerem a descompressão combinada, transconjuntival e transnasal, balanceando as paredes mediais e laterais com remoção da gordura orbitária. Além disso, eles falam da preservação de uma faixa ali da periórbita sobre a musculatura do reto medial. E eles sugerem incisões paralelas, separadas por 10 milímetros, e isso não prejudica a redução da proptose, essas incisões.
ele sugere outra técnica que é a preservação de um suporte de osso inferomedial entre as paredes medial e lateral. E aí isso previne o deslocamento do globo inferomedialmente. Não tem nenhum estudo que diz que compara essas técnicas. Eu não sei se vocês usam alguma delas, se vocês preferem alguma delas. Então, Mavi, volta um pouquinho só. Então, as complicações, eu gosto de separar diferente. Eu gosto de fazer as complicações intraoperatórias e as pós-operatórias. Sem ficar fácil na cabeça. Intraoperatória é tudo que você vai causar, que pode ser uma iatrogenia. Lesão de leite vascular, lesão do nervo óptico, hematoma retroorbitário, lesão de vaso na órbita, qualquer tipo de lesão, epistaxe que você falou, tá perfeito, são as intraoperatórias. Pensa assim, pô, o que eu vou fazer na cirurgia que pode dar errado? Entupir o frontal que você falou, na hora que você tá mexendo no olho, fica apertando demais o olho, pode dar abrasão da córnea, lesão do ducto lacrimal, você falou quase todas, tá perfeito. Até do músculo, eu já vi, já dá. Agora, você tem as pós-operatórias, que são outras. Que você falou, diplopia, aí tem sinal de obstrução nasal, tem aí epistaxe, assimetria, tem até hematoma retroorbitário, que também é uma pós-operatória, que pode ser arterial ou venoso, que nem o Makoto falou. Geralmente os venosos é muito mais tranquilo do que as arteriais, tá? E pode até edema subcutâneo, tudo. Tá? Então separa assim, que eu acho que é muito mais fácil pra gente pensar nas complicações intra e pós. E aí das técnicas, eu tenho até um slide, você vai continuar? Deixa eu botar rapidão o slide que eu fiz. Das coisas. Quem é um cara muito bom de descompressão, tira a sua tela aí, Mavi. Ou Vicky, pra mim é Vicky, né? Quem é um cara que é muito bom que faz descompressão? Os participantes. Um cara muito legal que faz descompressão de órbita, que é um dos caras que mais mantém nos Estados Unidos, é o Madison. E ele tem os artigos que são de revisão das técnicas. O primeiro que ele fez foi, na verdade, para diminuição de diplopia, que está bem aqui. Deixa eu baixar na aula. De diplopia. Eu não mexo esse programa aqui, peraí. Não vai dar jeito, peraí. Vamos voltar só. Cada descompressão que você faz, você falou em balanceada e inferior. Na verdade, a gente tem 3 tipos de descompressão orbitária. A medial, a inferior e a lateral. Tá bom? Você pode fazer elas balanceadas. O que é a balanceada? Na verdade, a medial e a lateral. Porque acho que 13% das descompressões pode ir dar diplopia. Mas ele falava que os pacientes já tinham diplopia antes, mas aí mantinha ou piorava. Como que fazia? Eles começaram a fazer balanceada, porque só começaram a fazer as mediais. E aí, geralmente o otorrino faz a medial, né? E o oculoplastics, que é o oftalmologista, faz a lateral, tá? A lateral, você pode ou não tirar o orbital rim, que é aqui a lateral da órbita, que dá o contorno do nosso olho. Que eu não acho legal tirar, porque dá defeito facial quando tira. Então, o ideal é você fazer um acesso transconjuntival aqui e drilar esse osso lateral aqui, quando você vai fazer a lateral. Dá para fazer isso com os acessos transorbitários novos, e aí você drila a asa maior do esfenoide, tá? Até chegar no músculo. O problema dessa técnica, se você drila demais, faz uma janela muito grande perto do músculo, quando o paciente mastiga, mexe o olho. Então, 2 coisas que você não pode fazer, abrir demais, tá? E tirar essa orbital rim que fica aqui. Vocês estão vendo meu mouse ou não? Sim. Tá, o mouse que fica aqui, ó. Tá? A descompressão inferior, ela pode ser adicionada ou não, dependendo do quanto que você quer diminuir o olho. E aí você pode fazer uma descompressão medial e inferior de um lado com lateral e não fazer a inferior do outro lado. Por que você faria isso? Para manter a simetria entre os lados. Porque às vezes você volta muito um olho na hora que você descomprime. E aí um olho está mais para frente do que o outro. Então você faz, depende do tipo de protrusão que tem no olho, você faz algum tipo de procedimento a mais ou não. O inferior, geralmente, ele é feito através do seio maxilar com material de frontal, com ótica angulada, que é um negócio que o Makoto adora fazer, coisa com ótica angulada, né, no esfenoide. A gente vai fazer agora pelo seio maxilar. A gente usa as pinças de acesso do seio frontal, sabe aquela cobra? Side by side, antero-posterior, a gente usa aí embaixo do seio em cima do seio maxilar, que é o assoalho da órbita. Aí você pode usar até drill. O limite lateral é o canal do V2, do infraorbitário, que a Camila já falou. E o limite medial, na verdade, é a quina entre as órbitas.
Na parte medial, aí a gente faz endoscópica agora, né? A gente não faz mais transorbitária, processo pré-carúncula ou transcarúncula. Tá? E aí, nessa tabela aqui do lado, que é legal, que ele mostra, se você só tirar a gordura, quantos milímetros você tem de redução da proptose. Se você tirar parede lateral e gordura, mais 2. Então, basicamente, cada um que você faz, você adiciona mais 2 milímetros. Tá bom? No último trabalho do Blyer, que ele fez, desse com o Ralph Madison, na verdade, a lateral e a medial diminuiu 3,9. Então, basicamente, respeitou essa regra. Então, se você for tirando cada uma que você tira, você diminui 2 milímetros. E é legal, geralmente, ter o estudo da proptose antes da cirurgia para ver qual tipo de descompressão você vai fazer para o seu paciente. Tá? E aí, as incisões podem ser feitas a cantontomia lateral para fazer a lateral, que eu já vi fazendo. Essa da pálpebra eu também já vi. Essa inferior eu não vi a C, e a B a gente está vendo agora, né? Mas essa ele está vendo transcarúnculo, né? Não pré-carúncula. Tá? E aí, as técnicas que eles falam para evitar diplopia. Então, eles chamam de strut inferomedial, que é preservar o canal ósseo entre a parte medial e a inferior da órbita, esse canalzinho aqui. Não é para mexer. Isso diminui muito a chance de ter diplopia, tá? Outra é a preservação do sling, que eu já vou mostrar uma foto. Balanceada, que é a lateral e a medial, ou que é a externa com preservação de strut, tá? Essa aqui, ó, é a do sling, que na verdade, quando você for ver no corte sagital, vai ficar igualzinho, né? Mas quando você olha da visão endoscópica, ele faz uma incisão reta, ó, em cima, embaixo, e deixa essa parte da periórbita intacta. Ele abre a parte de cima, abre a parte de baixo, então você tem extravasamento de gordura em cima e embaixo. Qual que é o intuito dele, a gente sempre fazer essa incisão reta? É não arranhar o músculo retomedial. Porque se você fizer ela vertical, provavelmente você pode cortar o músculo, nervo, etc. Você fazendo ao longo aqui da órbita, você não pega o músculo. Tá? E ainda você protege o músculo aqui, né? Ó, fazendo sling. Então, essa orbital sling, esse artigo foi publicado em 2002 pelo Ralph Madison, que eu acho que é o grupo que tem maior revisão de descompressão orbitária nos Estados Unidos, tá? Ele faz, tipo, toda quarta-feira, umas 4 de manhã. Aí ele faz metade, o fellow faz metade do olho. Vamos lá. Bora, continua. E aí eu coloquei algumas dicas que o Palmer dava para a gente tentar evitar as complicações, né? Então, fazer uma ressecção das conchas médias, que dá para a gente uma melhor exposição da parede medial da órbita, usar a sonda de ball tip para descolar a periórbita do assoalho medial, e isso facilita a entrada da cureta. Deixar uma pequena tira de lâmina papirácea intacta, próxima à base do crânio, que isso evitaria fístulas licóricas e a obstrução do recesso frontal. E abrir a periórbita ali com essas psych knife, é assim que fala? Ou o bisturi de aracnose. Sickle knife. Que é a faquinha foi, seu faquinha de facial, que a gente fala. Tá. E o bisturi de aracnoide, ou o bisturi de aracnoide, que evita lesões de músculo e de nervo óptico. Todas as opções chiques, né? Que a gente não tem nada descartável e afiado nas nossas caixas. A nossa opção é usar um bisturi lâmina 12, que funciona muito bem e corta, que é uma beleza. Novo, sabe aquele que é assim que a gente faz a amígdala? É ótimo. Inclusive o vídeo que eu vou mostrar tá usando o bisturi lâmina 12. Ótimo. Agora, Milena vai passar. Professores, vocês vão mostrar vídeo ou quer que a gente já passe para o nervo óptico agora? Vou mostrar os vídeos, vamos mostrar os vídeos, peraí. Melhor, né? Eu tô escrevendo aqui no chat, atrapalha. Atualizar o abscesso. Beleza, deixa eu botar aqui o vídeo. Então, essa aula, pessoal, que eu vou mostrar agora, esses vídeos é parte de uma aula que a gente tem de um curso para residentes com secção no Simont. E esse curso a gente dá todo ano. Esse ano atrasou um pouquinho, vai ser em agosto. Quem quiser, só entrar no site do IOCP. O curso é super legal, a gente faz todas as aulas de cirurgia simples até as avançadas, com o Makoto, com o Rodrigo de Paula Santos, com o Elcio, com a Érica, comigo, e a gente faz todos
as aulas das cirurgias básicas, avançadas, e depois a gente faz dissecção junto com vocês do Simon, que é super legal. Eu acho que tem geralmente é 30 por ano, a gente faz 2 salas de 15, a gente vai revezando, é super legal. E essa aula, essa cirurgia faz parte dessa aula, quer ver? Basicamente, vamos lá. Vocês estão... Deixa eu carregar, porque é muito pesado essa aula. Vamos ver se vai, né? Foi. Ó, então a descompressão que você quer fazer, ó, é um corte tomográfico, dá para ver anterior a posterior, né? Bem anterior, bem a posterior, bem perto do zigomato, bem próximo do osso lacrimal até o osso senoidal e superior do teto até quase o limite entre os seios, o maxilar e a órbita, tá? Então, essa aqui é só uma ilustração só para ver rapidinho em 3D, mas aqui está a cirurgia. Vamos lá. Vamos lá, então foi feita a estenoidotomia, o maxilar está aberto aqui, o frontal está aberto, está tudo esqueletizado, que nem o Makoto mostrou. E aí, com um FRIER ou ou com algum tipo de equipamento que você possa botar para fora, a papera, você quebra ela e vai tacando os pedacinhos para fora, e você pode ir tirando com o Takahashi ou com o Blakely. E depois que você fez incisão, você viu que a gente fez incisão aqui, ó, com o bisturi lâmina 12, que funcionou super bem. E aí, com um ball probe, que é um material que é ultramático, a gente puxa a gordura para fora. Tá? E aí deixa a gordura para fora. E aí, se a concha média estiver atrapalhando para fazer essa extrusão de gordura, você tira a concha média também, não tem problema. Mas o ideal é você deixar a concha média lá. Tá? Pô, e aí, o que vocês perguntam no pós-operatório? Como que fica a gordura no nariz? Vai dar sinusite? Não vai dar sinusite? Não, não dá sinusite. A gordura, na verdade, vai encapar inteirinha por mucosa, que eles chamam de mucosolization. Então, fica coberto de mucosa, fica tudo certinho. Tá? Um outro caso que a gente teve, que eu queria mostrar que a gente teve que fazer descompressão, é desse rapaz aqui. Tá? É um caso do meu fellow, eu acredito. E ele tinha 2 abscessos na órbita, que nem vocês podem ver na figura do corte coronal e no corte sagital. Ó. Um superior, que pega de medial a lateral, assim, ele é bem grande. Tá? E um medial inferior. Provavelmente, a indicação de drenagem endoscópica é muito mais prática para tirar o medial. O lateral superior é um pouco mais difícil. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Porque uma coisa é você acessar a órbita lateral e achar, outra coisa é você ter que subir na órbita para achar. E aí que o Makoto estava falando em abscessos superiores, que são uma pegadinha. Para quem não é experiente, é bem complicado. E eu penei nesse caso, o Makoto que teve que me salvar, eu era fellow. O Makoto que me salvou nesse caso, tá? E aí vocês podem ver que pelo corte da tomografia, ó, o abscesso, ele quase pega na região orbital inteira, né? Esse de cima. Tá? Ele é bem anterior. Então tá aí, ó, cirurgia, ó. Estão achando o primeiro abscesso, na hora que abriu a papiraça ele já soltou, tá? E já soltou pus, e aí dá para ver o maxilar bem aberto embaixo, a gente com o ball probe tentando ver se tinha mais alguma secreção de pus aí, ó, e aí saindo o abscesso ali atrás. Tá? Então a drenagem do abscesso foi feita inferiormente, bastante secreção. Só que até aí, gente, era metade da cirurgia, né? A gente drenou. Isso era o abscesso inferior. Você vê que o abscesso inferior era menor do que o superior. Então tinha muito pus. Ótimo, achou o abscesso inferior e cadê o abscesso superior? O abscesso superior, na verdade, aí já é o Makoto operando, tá? Isso era 5 da manhã, eu estava desde as 11 da noite operando. Era um abscesso muito superior e aqui está o recesso do frontal. Então o Makoto teve que abrir até o recesso frontal e invadir um pouquinho essa região e ir por cima da órbita com o ball probe para achar essa secreção e aí drenou o abscesso e acabou a cirurgia. Tá? Esse foi o abscesso superior que estava meio lateral, assim, não estava tão medial. Esses abscessos superiores são bem mais complicados mesmo. Tá? Assim, retrospectivamente, o melhor cirurgião é do dia seguinte, né? Então, obviamente, se fosse hoje em dia, eu faria diferente, eu faria o abscesso medial, e se eu tivesse dificuldade de achar esse abscesso superior, obviamente eu iria lá para cima, mas se eu não achasse, tivesse muito tempo já, 1 a 2 horas, faz uma incisão palpebral, acha o abscesso, tá bom? Super fácil, super prático e resolve o problema em 2 minutos. Em vez de a gente ficar tentando achar o abscesso superior, e às vezes até danificando estruturas importantes que estão ali em cima, né? Tem etimoidal ali em cima que você pode estourar e fazer uma toma retroorbitário, pode danificar o nervo óptico, tem os ramos do V1,
Tem a musculatura extrínseca ocular, que pode machucar. Então, tomem cuidado com um pedacinho da órbita, inclusive nessa região superior e a região posterior, tá? Porque, ó, na região posterior, deixa eu mostrar essa foto aqui, ó. Vocês estão vendo essa foto aqui? Sim? Sim? Sim. Sim, ó. Sim. Então, aqui tem umas estruturas, é uma figura que eu gosto bastante, que é a visão endoscópica da órbita do nariz para o olho. Então, como se tivesse com uma ótica angulada olhando para o olho, tá? O olho está aqui para a esquerda e aqui está o ânulo de Zinn, que é o AOZ, tá? Vocês podem ver que na região B e na região C, tudo é muito complexo. Fica tudo muito perto, principalmente na região C, que é o ânulo de Zinn que está todo feixe, né? Junto. Na região B, a gente tem nervo, a gente tem os ramos do V1, a gente tem a artéria da retina, a gente tem a artéria etimoidal. Então, essas duas regiões são regiões que necessitam um pouco mais de perícia para mexer. Mas a região A, uma região bem tranquila, que era o primeiro abscesso. Por isso vocês veem eu com o ball probe lá, ó, entrando na órbita, ficando mais tranquilo. Agora, quando chega aqui em cima, aí é outro departamento. Fica bem mais complexa a cirurgia. Tá? Então, abscessos, a indicação plena para drenagem de abscesso assim, é quando é mais medial. Ou quando é mais superior ou mesmo lateral, quando é lateral, esquece essa indicação de descompressão, né? Bom, beleza. E aí, uma coisa que a gente não falou, que eu acho que a gente tinha que falar, é o seguinte: as alterações que eu tenho nessa slide aqui são as alterações do olho quando você precisa descomprimir, quando está comprimida a órbita. Vocês lembram quais são? Vamos botar aqui. Quimose, proptose, isso? Na verdade, ó, proptose desfigurante, né? É uma indicação da doença de Graves, mas para ter a gente chama de neuropatia compressiva do nervo óptico, né? Tem alteração da cor, e a primeira cor que muda é o vermelho, então se o paciente vê vermelho ele não consegue enxergar, como se fosse um daltonismo, tá? Ele tem alteração da acuidade, obviamente, por compressão do nervo, alteração do reflexo pupilar, então vê o reflexo pupilar. Queratopatia por exposição da córnea, na verdade não é um sinal urgente, mas é mostrando que o paciente não está conseguindo mais fechar o olho, e aí dá olho seco e dá úlcera de córnea, e dor e pressão na proptose, tá? Então essas basicamente são sinais que vocês vão procurar no pronto-socorro se o paciente tiver com uma órbita com muita pressão, dor, pressão, equimose que você falou, e os outros sinais. Então a aferência da pupila, a acuidade visual e a perda do vermelho é o primeiro que perde. Então, ficar esperto com a cor vermelha. Tá? Beleza, pode continuar, Mavi. Agora a Milena vai falar um pouco da descompressão do nervo, acho. Isso. Então, falando de novo sobre indicações de cirurgia, só que agora da descompressão do nervo óptico. Pode passar, Milena. Então, essa cirurgia é indicada quando existe uma neuropatia compressiva do nervo óptico, e essa neuropatia pode ser dividida entre traumática e não traumática. Vou passar. Então, a neuropatia traumática do nervo óptico ocorre quando existe um trauma, geralmente um traumatismo crânioencefálico, que vai gerar essa lesão. A lesão pode ser direta, e geralmente quando é direta, causa uma ruptura completa das fibras do nervo, então considerado assim irreversível, como por exemplo um PAF, etc. Ou pode ser indireta, geralmente um trauma contuso vai gerar uma cascata de mecanismos que vão propagar essa lesão. Então o paciente vai ter cisalhamento de fibras, vão ter microfragmentos de osso ali impactados, isso vai gerar edema, e aí quanto mais edema do nervo óptico dentro do canal óptico rígido, mais a microcirculação vai ser afetada. Então, isso é basicamente um racional que a gente tem para se pensar em descomprimir cirurgicamente esses casos. Então, essa é uma indicação mais antiga, assim, mais estudada de descompressão cirúrgica do nervo óptico, seria essa causa traumática. Existem algumas formas de acessar, né? Mas hoje em dia, mais atualmente, tem sido preferida a descompressão por via endoscópica, que eu encontrei a descrição que tem menor morbidade e uma boa visualização do ápice orbitário. Pode passar. Só que isso tem um pouquinho de controvérsia mais atual. Basicamente, a descompressão cirúrgica é uma forma de abordar isso, mas também existe quem advogue, existem muitos estudos advogando o tratamento não cirúrgico, mas sim por medicamentoso, com corticoterapia em dose alta.
E, além disso, alguns estudos observacionais também mostraram que alguns pacientes em que não foi feita nenhuma intervenção, nem cirúrgica, nem medicamentosa, tiveram cerca de 40% de recuperação espontânea, que seria um manejo totalmente conservador. Então, existem vários estudos mostrando a eficiência de cada um desses manejos, e aí cada serviço tem a sua forma de abordar, mas não existe um ensaio clínico robusto que compare esses 3 braços, assim, efetivamente. A maioria dos estudos são observacionais, tem poucos pacientes, pouca padronização, então a descompressão cirúrgica ela tem excelentes resultados, mas a gente tem essa controvérsia. Aí, vou passar mesmo. Bom, aí em 2013, um tempo atrás, foi tentada uma revisão sistemática sobre esse assunto, justamente comparando da Cochrane, só que essa revisão foi abortada, assim, eles publicaram, tem lá no site, que eles colocaram os parâmetros que os estudos deveriam ter, né, tem os ensaios clínicos, randomizados, etc., e eles não encontraram nenhum estudo em 2013 com esses parâmetros, justamente não tinha. Aí eu achei esse estudo agora mais recente, essa revisão com meta-análise, Do grupo de Pittsburgh, agora, né? Exatamente, dos Estados Unidos. É uma revisão que foi publicada agora em 2020. E aí eles revisaram 9 estudos que a maioria não mostrava, não favorecia individualmente, a maioria deles, a descompressão cirúrgica, mas quando eles reuniram as evidências e fizeram a meta-análise, foi mostrado um resultado favorecendo o manejo cirúrgico e não o manejo medicamentoso ou conservador. Mas eles mesmos tecem essa crítica que eu já falei, que a maioria desses estudos é pequeno, tem um N pequeno, observacional, etc., mas é a revisão da literatura que a gente tem disponível até agora. Ótimo. Pode passar. Ó, Léo, peraí, volta. Esse gráfico é um gráfico muito comum que a gente não tem muitos estudos, né? A gente só tem meta-análise, ele chama Forest Plot. Isso. E assim, cada linha dessas é um estudo, tá? Esse gráfico que está aqui no meio, na verdade é o seguinte, é o dado do estudo, são os pacientes que tem, e aí essa linha, na verdade, é o 0, -2 é quando você desfavorece alguma coisa e quando ele é positivo, quando ele favorece alguma coisa. Então, pro lado esquerdo são os estudos que favorecem o tratamento conservador e o lado direito são os estudos que favorecem a descompressão orbitária. Isso. Tá? E aí você vê, o ponto vermelho é o dado, a média, tá? E aí esse menos e mais é o intervalo de confiança que eles têm, tá bom? E aí pode ver que alguns estudos favorecem, mas alguns estudos ainda ficam no meio da linha para dizer se é ou não favorável, mas a média geralmente é favorável. Esses estudos que atravessam a linha, provavelmente eles devem ter uma conclusão que provavelmente faltam números, etc. Mas os que estão 100% do lado direito do gráfico, positivo, são a favores da cirurgia. Legal, muito bom mesmo. Aí, outras conclusões desse estudo também, além que a cirurgia parece ter resultados melhores, é que uma intervenção precoce, em até 7 dias, também parece ser mais favorável aos pacientes. E isso eles ressaltam que é importante, porque existem muitos protocolos de serviços que preconizam primeiro fazer a corticoterapia e, se o paciente não melhorar, você intervir. Então, aí esse resultado seria contrário a isso. Se você intervir precocemente, parece ter uma evolução melhor. E também a segunda conclusão, que segue um pouco mais a lógica, é que há pacientes que têm um quadro mais brando inicialmente, só com uma redução da acuidade visual, respondem melhor ao tratamento cirúrgico do que de quem já abre o quadro com amarose, né, com perda total da visão. Pode passar. Pronto. Então, isso tudo foi a neuropatia traumática, que tem bastante estudo. A neuropatia não traumática também tem algumas indicações para fazer a descompressão do nervo óptico. E aí, nesse caso, podem ser massas extrínsecas que estejam comprimindo o nervo, como meningioma, mucocele, bola fúngica, lesão fibroóssea, alguns tumores, como cordoma, condrosarcoma, e até tumores que podem ser considerados primários do nervo, como glioma, meningioma e até hemangioma mesmo. Também podem ser indicações. Agora, em relação à técnica cirúrgica para descompressão do nervo óptico, eu também coloquei alguns parâmetros anatômicos
Então, o seio esfenoidal também, a mesma coisa que eu tinha falado, comentado em relação à descompressão orbitária, né? Tentar identificar, então, ali a preeminência ali de onde está passando o nervo óptico, a carótida e esse recesso óptico carotídeo lateral. Além disso, em relação ao nervo óptico, lembrar que ele é formado por 4 segmentos. Eu vou mostrar uma figura posteriormente e daí vocês vão conseguir ver cada segmento dele. A artéria oftálmica, que é um ramo, né, da carótida interna, e ela passa na porção canalicular do nervo óptico, geralmente ou inferior ou inferomedial. Isso é importante para saber na hora da descompressão, né, para não lesar a artéria. E, além disso, é importante também lembrar que o nervo óptico, ele é envolto por uma bainha e ele tem, diferente de outros nervos cranianos, ele é envolto por tanto dura mater, aracnoide, pia mater. Então, Na uma verdade, lesão... a periórbita é deflexão dessas barreiras, né? Sim, isso, doutor. E uma lesão da bainha, então, ela pode acabar causando uma fístula, né? E Ela também, causa uma fístula. sim. Ela causa E uma fístula. também em relação à célula de Onode também, né? Que é importante, então, no pré-operatório, através da tomografia, conseguir avaliar para conseguir também identificar melhor o trajeto do nervo óptico. Às vezes, o nervo óptico está até exposto lá em cima do nariz, né? A gente não vê, mas às vezes está. No node, você vê o nervo passando dentro da cavidade nasal. Aqui eu coloquei, então, essa figura do lado esquerdo, mostrando os 4 segmentos do nervo óptico. Então, intraocular, intraorbital, canalicular e intracraniano, né, até chegar no quiasma óptico. E aqui, na verdade, é uma classificação de Delano, que eu coloquei só o 1 e o tipo 1 e o tipo 4 aqui. Então, o tipo 1, o nervo óptico, ele passa adjacente, né, ao seio esfenoidal. E o tipo 4, ele está dentro do seio aqui, ó, para ver como é importante, na verdade, o exame pré-operatório, né? A imagem, para conseguir avaliar o trajeto. E aqui, na verdade, uma dissecção também de um cadáver, mostrando também a relação anatômica, os parâmetros, né? Então, aqui, uma visão aí do seio esfenoidal, então, esquerdo, né? Lateral, parede lateral, que foi retirada, né? Dissecada. Aqui temos o nervo óptico, aqui a artéria oftálmica. Então, aqui a carótida, né, dando ramo para a artéria oftálmica, ver que ela é mais inferior mesmo, né? Além disso, aqui a hipófise e aqui a região paraclival, né, a porção paraclival da carótida interna. Então, vamos lá, ó. Para chegar nesse lugar, você tem que abrir o senoide, que está aqui na esquerda. Essa parte aqui, geralmente, a gente nem vê muito, né? E para tirar esse osso é duro de roer, viu? Esse cadáver provavelmente é um cadáver injetado, por isso está tão bonito. Então dá para ver a carótida paraclival, tá? A porção do joelho anterior da carótida aqui, que está o CCA, e tem o joelho posterior da carótida aqui atrás, né? Em cima você tem o nervo óptico, atrás, nessa região escura, está o quiasma óptico. Em cima disso tudo, tem aquele conjunto de vasos que a gente chama de seio cavernoso, tá? Muito importante. Então, ele já tirou o seio cavernoso aqui para poder ver isso. E aí é o seguinte, se você rebate essa carótida, o CCA aqui, para medial, dá para você ver até o sexto par aí passando aí do lado. Esquecendo isso aí, vamos ver a artéria orbitária. A artéria orbitária, ela sai do joelho posterior da carótida, e ela entra junto com o nervo óptico no canal óptico, com o nervo óptico no canal óptico, né? Geralmente, ela entra na porção lateral do forame e superior. Então, é muito tranquilo e seguro você expor o nervo óptico aqui na cavidade nasal com o drill e geralmente não tem lesão vascular você drillando essa região. Tá bom? Uhum. E por isso que a gente faz a descompressão e pode descomprimir o nervo. Se fosse o oposto, ia ser muito mais perigoso, né? Sim. Por isso que eu pergunto para vocês, a artéria oftálmica entra em que posição em relação ao nervo no canal óptico? Geralmente é lateral, né? Nunca é medial. Tá bom? Tem uma chance dessa artéria oftálmica entrar junto com os nervos na fissura orbitária superior. Quando se subdividir lá atrás, aqui atrás, no meio do seu cavernoso. Mas aí é uma probabilidade bem reduzida. Normalmente entra junto com o nervo óptico, tá? Então, em relação à técnica cirúrgica, também realização, então, né, avaliação
da septoplastia, a infiltração, a oncifectomia com antrostomia ampliada também. E a etimoidectomia anterior, posterior, identificar a fova etimoidal, a lâmina papirácea. E eles falam para fazer uma esfenoidotomia bem ampla também, nesse caso, né, particularmente, para como se o teto do etimoide ali, o esfenoide, estivesse em continuidade. Identificar as estruturas que eu comentei. Então, nessa figura inferior aqui à direita, dá para ver aqui o nervo. Então, é uma visão também, né, do seio esfenoidal esquerdo, aqui o septo. Aqui, então, já, aqui no Osho, né, que fez a esfenoidotomia, o nervo óptico, aqui é a carótida interna, e aqui seria esse recesso óptico carotídeo lateral. Isso. E aí dá A para ver a lâmina coana aqui embaixo, papirácea. né? Isso, lâmina papirácea. Aqui o maxilar. Exatamente. E aí, ISS é Concha média. Interesphenoid septum, que é o septo interesfenoidal ali atrás. Sim. Perfeito. E nessa outra figura do lado esquerdo, na verdade é para identificar que eles colocam como uma saliência, que é o tubérculo óptico, que é onde é uma região para ser drilada ali, né? Que eu vou mostrar a seguir. Legal, vai. Então, no tratado, na verdade, eles falam que às vezes não é necessário drilar o tubérculo óptico, às vezes 1 centímetro antes dele, assim, fazendo a remoção ali da lâmina papirácea, tudo, é possível já descomprimir o nervo óptico, mas isso varia muito. Então, nesse caso, ele fala para drilar o tubérculo óptico e remover a papirácea 1,5 centímetro, né, anterior à junção que seria do etimoide posterior com o seio esfenoidal. Então, aqui essa região seria a lâmina papirácea preservada e aqui foi removida já 1,5 centímetro da junção, né, do etimoide posterior com o esfenoide. Aqui seria onde passaria aqui o nervo óptico, né, e a carótida mais inferior. E aí, tipo, esses autores, você vê o PJ, os vídeos que eu mostrei, o Snyderman, que é esse vídeo aqui, essa foto da direita, eles sempre botam das cirurgias que tem o esfenoide pneumatizado, você já percebeu? Uhum. Esse esfenoide, lembra a classificação? Conchal, pré-selar e selar? A cirurgia fica muito fácil quando a pneumatização é animal. Tipo esses casos, dá pra ver tudo. Que nem essa figura que você tá mostrando, olha, dá pra ver o nervo, tipo, em cima da carótida, dá pra ver o recesso carótico óptico. Imagina se fosse conchal a pneumatização desse esfenoide. Tipo, imagina você ter que baixar um osso inteirinho como se fosse mastoide quase. E ficar drilando para achar o nervo. Eu já vi uma dessas já com conchal. Foi o Rodrigo de Paula Santos que fez. Uma criança. E o seio era conchal. Tenso, viu? Muito tenso. Sem neuronavegador fica difícil. Agora, você vê como que a descompressão assim fica fácil, né? Eu abri o esfenoide, limpei. Assim, tudo o que a gente está falando é... o esfenoide tem que tipo de pneumatização? Tá? Lembra, isso é importante. Então, não só checar o nervo óptico, mas também a pneumatização do seu esfenoide dentro da cirurgia. Sim. Beleza, bora. E agora as complicações. Deixa eu só também comentar, em relação ao pós-operatório, ele fala que muitas vezes não é necessário colocar um tampão nasal, né? Nem nessa cirurgia, nem da descompressão também orbitária. Não seria necessário o tampão nasal. Isso. E com essa cirurgia, na verdade, ele fala que o ideal é tentar descomprimir cerca de 180 graus, assim, do nervo. Através da drilagem. É muito difícil, né? E tem alguns casos que até tem que romper a bainha do nervo. Agora as complicações, Camavi. Vamos lá. Então, primeiro, falar um pouco da importância de lembrar, né? Da importância de identificar a papirácea logo no início e fazer a etimoidectomia total. Algumas dicas. Como a visualização ali da região é difícil, fazer a turbinectomia parcial da concha média pode ajudar. A ruptura acidental da periórbita do etimoide vai atrapalhar a visualização porque vai ter extravasamento de gordura, então tentar evitar. Remoção óssea deve ser delicada, e aí eles sugerem o uso de uma broca diamantada, que isso pode facilitar a remoção. E quando você usa essa broca, pode ter um aquecimento por condução. Então, o ideal seria uma irrigação contínua durante o broqueamento.
E aí as complicações são semelhantes às que a gente já citou ali na descompressão da órbita, né? Que é sangramento das artérias esfenopalatina ou carótida, equimose e hematoma orbitários, diplopia, causada principalmente por uma lesão ou no reto medial ou quando se faz uma incisão no ânulo de Zinn. Perda da visão ou ausência de melhora visual, fístula licórica e meningite. E é isso. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Muito bom. E é legal também separar entre intraoperatórias e pós-operatórias, né? Mesma coisa, as lesões que você pode causar na cirurgia e as pós-operatórias. Então, sangramento, pode dar hematoma retroorbitário também, apesar de estar descomprimido, pode dar equimose, pode dar um monte de coisa. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Meninas, vocês que estudaram o tema, tem alguma coisa para adicionar? Ficaram com dúvida de alguma coisa? Eu Vai fiquei com uma respondendo dúvida, do na chat verdade. aí. Ah, tem coisa no chat? Ué, não, já respondi todos do chat, não respondi? Ah, vocês ligaram... Ah, desculpa. Vocês ligaram esfenopalatina para descompressão do nervo óptico? Não. Infelizmente não, a gente não precisa ligar a esfenopalatina não. Inclusive, se você quer fazer uma descompressão por Graves, quanto menos você mexer, melhor. Então, menos mexer no uncinado, menos mexer na grenase, que são coisas anteriores, né, ao recesso frontal. Você fazer descompressão e não mexer na artéria esfenopalatina, no forame, não é necessário. Deixa lá o forame quietinho, não mexe lá, que pode até causar mais sangramento. A artéria oftálmica está lateral e superior ao nervo óptico dentro do canal do nervo óptico, lateral e superior. Tá? Então, você olha o canal, aqui é difícil falar, mas é medial, o nervo é medial em relação à artéria no canal. Tá? A artéria sempre está lateralmente ao nervo dentro do canal do nervo óptico. Acho que é só isso de pergunta, né? Isso, só isso. Tem alguma coisa, Camila? Desculpa, eu te interrompi. Não, na verdade eu tenho uma dúvida em relação à descompressão orbitária. Se, por exemplo, no caso de um hematoma, assim, uma complicação de uma cirurgia endoscópica na sinusal, você descomprime mais só a parede medial mesmo, só remove a lâmina papirácea, ou vai descomprimir também aquela região, parte do assoalho que a gente comentou? A gente só descomprime medial, geralmente. Se você quiser ir um pouquinho inferior, não tem problema. Das que a gente fez antigas, acho que eu lembro de ter tirado toda essa quina, então não deu diplopia, a gente tirou até inferior. Se você achar que ainda está com pressão, que está com proptose, você pode fazer inferior. Tá? Já está tudo aberto, né? A diferença é você colocar um drill lá embaixo da órbita e achar o limite lateral e botar uma ótica angulada. Mas, geralmente a gente faz mais medial. Tá? E aí, inclusive as de Graves que a gente fez aqui na escola, a gente só fez medial, né? A gente ainda não tem todo o suporte de oftalmo para a gente fazer junto, né? A gente não organizou ainda as ideias. Mas eu acho que é um futuro próximo, né? A gente fazer todo mundo junto. Acho que tem que fazer o que é melhor para os nossos pacientes. Mais alguma dúvida? Já viu alguma descompressão ao vivo, Camila? Não. Tive que procurar uns vídeos mesmo, porque... Mas achei aquele site muito bom que você mandou, Lu. Os Sinusvídeos? Isso, esse mesmo. O site é do Ralph Madison. Provavelmente lá deve ter os vídeos de descompressão orbitária maravilhosos lá. Ele que tem um monte de caso, né? E as revisões são todas dele. Ele opera super bem. Ele não gosta de debridador, que é uma pergunta que fizeram ontem para o Makoto no negócio da Rhino. Ele usava microdebridador. E aí ele não gosta de usar debridador. Ele só usa material frio. Tá? Ele usa muita coreta e para descomprimir depois o frio. Tá bom? Mavi, alguma pergunta? Milena, nossa R1, alguma pergunta? Não, Jonatas disse que tinha um vídeo de cantotomia que ele queria mostrar. Ah, Jonatas, bota o seu vídeo aí. E aí, outra coisa que perguntam sempre em congresso para todo mundo que está lá na mesa é: ai, gente, e se tiver sangrando o nariz, tiver com hematoma, o paciente estiver na sala de centro cirúrgico, eu faço a cantotomia? Não, já está com o nariz aberto, faz a descompressão orbitária, você tem um tempinho. Agora, se você está com o paciente no pronto-socorro do Hospital São Paulo, ou no pronto-socorro, ou no seu consultório,
Pô, o paciente está falando, olha, eu tô perdendo a visão. Faz a cantotomia, leva para o centro cirúrgico, descomprime a ordem. Tudo com muita calma e paciência. E não tem medo que não vai deixar marca aqui. Fica imperceptível, tá? Na mulher que passa lápis... Posso compartilhar? Deve. Vamos lá, então. Ele que depois da perda visual total, teria um tempo mais ou menos de 40 minutos até ter uma perda assim, reversível. Sim, exatamente. E aí, lembra do vermelho, tá? Que a primeira cor que perde dos cones e bastonetes lá é o vermelho. Daí você fala pro paciente, ele fala como se o paciente estivesse daltônico, sabe? Uhum. Eles falam dacriocinismo, um negócio assim. Muito. Esse vídeo eu gosto dele, professor, porque eu acho que ele mostra bem, ele narra de um jeito fácil de entender e mostra certinho tanto a cantotomia e a cantólise inferior. Legal. In this video, we will discuss how to perform a lateral canthotomy with cantholysis. The equipment we used is lidocaine with epinephrine with corresponding needle and syringe, a 15-blade scalpel, this is optional, a pair of scissors with a fine tip, such as Westcott scissors or Iris scissors. You can use the small scissors in many disposable suture kits. However, this often does not have a very fine tip, which makes the procedure a little more difficult. And you will also need a pair of small toothed forceps. After cleansing the skin with betadine, we injected the lateral canthal region. We had first injected superficially, then we injected some anesthetic along the upper and lower lid, and then we injected deep all the way to the orbital rim. The type of anesthetic is not important, however, we prefer lidocaine with epinephrine. While you're injecting, take care to avoid the globe. Okay, demonstrating the technique here of some local anesthetic in preparation for a lateral canthotomy with cantholysis. This patient's having an eyelid repair for a ectropion. He's got some shaved skin from the constant tearing. Ele vai fazer, na verdade, uma fita tarsal, né? É só o começo, assim. Ele fala que o paciente tem ectrópio, né? Que é a inversão da pálpebra. E ele vai começar só fazendo a cantotomia e cantólise. Aí depois a parte final, que é o tarsal strip, ele não vai mostrar. Go ahead and get him okay, here we go, sir. A little poke and a pinch as we come in here. So I'm directing the needle, staying away from the globe, just in the superficial skin here initially. A little burn. Keep breathing, big deep breaths in and out. You're doing great. So I find that 1 to 2 cc's is all we're going to need. Once I've got that in there superficially, I'm going to take and direct and put some down into the lower lid here. Some into the upper lid as well. Tá dando pra ouvir a narração dele? Sim. Assim. And I'm staying away from the globe, getting the canthal angle. Esse passo é super importante, né? Não sai cortando eu também paciente acordado sem anestésico, né? A gente esquece, gente. Eu vou cortar, calma. Anestesia o paciente antes, por favor. Ele mostra que ele usa 1 a 2 ml, só é bem pouquinho e já resolve. Lidocaine with 1 to 100,000 epinephrine, 2%. Yeah, that should do it there. Good. Once local anesthesia is obtained, make an incision using the 15-blade scalpel or your pair of scissors. Many sources recommend clamping with hemostats prior to the incision, which may aid in hemostasis. However, this step is not necessary. Once your incision is performed, use the forceps to grasp the edge of the lower lid and apply anterior traction. This anterior traction allows you to strum the ligament with the scissors, which lets you know where you need to cut. Continue strumming and cutting the fibers of the ligament until you have completely released the inferior canthus. Once it is released, you will notice that you will have complete laxity of the lower lid. Now we're going to perform a lateral canthotomy with cantholysis. First step is to perform about a 1/2 inch, 1 to 2 centimeter incision here at the lateral canthus.
Aí ele vai fazer a So that's what I'm doing cantolise, here with ele the fala que 15 pode fazer blade. com We're just o gonna bisturi, como ele tá things up fazendo, ou right com a there. tesoura, né? That's our access point. The next step, as we've talked about, is to grasp the edge of that lower lid and pull anteriorly, pull away from the eye. And as we do that, you'll see it opens up a little triangle down in there for access. We'll then take some Westcott scissors. With these scissors, as I insert down into that triangle, I can feel those lateral canthal ligaments down in Ele there. tá sentindo agora o So as I ligamento go like lateral. this, feeling those ligaments. There's a snap there. I can strum those like a guitar and feel those. E aí ele cortou. We're releasing. We're releasing. I'll do another little additional snip on the cons right there. Thank you. So as I come down, so that's pretty much released. I can feel a little bit more right in there. I'm just gonna take. Good. So now we can see the difference. This lower lid is loose. It's been fully freed from that lateral orbital rim. If I come É isso. Aí ele só fica mostrando como fica móvel em relação ao que estava antes. Ótimo, né? Eu quero saber a câmera que ele usou para filmar isso, que tá fantástico. Boa, né? A filmagem, né? Incrível o vídeo, muito bom. Muito bom mesmo. Adorei. Bom, beleza. Alguém, Marrone, acabou de entrar, Dr. Paulo Saraceni Neto. Alguma coisa para adicionar? Não, só parabenizar. Eu vi o final da aula, da metade para o final, mas está muito boa. Parabéns e parabéns, Luciano, pela condução aí. Valeu. Esperamos vocês no próximo RN EPM Residentes, na próxima terça-feira à tarde. Todos são bem-vindos nos ambulatórios da escola. Tem que mandar um e-mail e acompanha o departamento, é super legal, tá? E espero que todos tenham aprendido bastante nessa quinta-feira proveitosa de quarentena. Quarenteners, não é? Beleza, pessoal? Sucesso. Maravilha. Boa tarde para vocês aí. E é isso, né? Obrigada, Lu. Beleza? Semana que vem a gente vai falar do quê, hein? Terça-feira uma coisa vai querer falar do quê? Podia passar o vídeo, podia falar do nasoanjo, que operamos ontem. Ô, Lu, não é o PEC semana que vem, nasoanjo, papiloma? A gente podia falar do... Peraí, rapidão, que eu acho que é o seguinte, tem uma médica chilena que é a Constança. A Constança é top, top, top. E eu tinha conversado com ela, dela dar uma aula pra gente de atresia de Coana pra gente. Super legal, uma experiência tipo de alguém internacional e já uma aula extra assim pra gente. Na verdade, eu tinha combinado com ela dia 4, que é semana que vem. Dá pra tacar o nasoanjo pra frente pro dia 11? Lógico. Vamos? A gente ela dá uma aula de atresia de Coana com tips pra gente? É que foi o nasoanjo que a gente fez ontem. Entrei com balsa, foi 100% endoscópio. Top. Qual que era o fish dele? Era pequenininho. Era o menor antifibroma que eu já vi na escola. Foi ótimo. Não, só vem 4A, 3B, 4A pra gente, viu? Então isso aí foi ótimo. O melhor que ele sangrou na RA depois, eu subi para vê-lo, né? E ele é muito bonzinho, o paciente. Ele é do interior do Mato Grosso, mas interior, bem interior. Tipo você, você. Não, o cara é de alta floresta, meu. É quase Amazonas. E aí, ele falando, meu caso é bem raro, né? O pessoal falou lá no Mato Grosso que é bem muito raro. Eu falei, o seu caso pra gente é muito raro. A gente nunca pegou um pequeno igual o seu. Ele arregalou o olho assim e deu risada. Nossa, eu lembro de um que chamava Alexandre, que a gente fez quando era R2. Rapaz, o negócio era gigantesco e sangrou. O paciente ontem não tomou uma bolsa de sangue. Maravilhoso, né? Porque tá faltando bolsa de sangue. Né? Amém. Quem quiser, às 18, vou estar com a Ju no Instagram. Ela quer falar de anosmia. Vocês vão falar de comida? Também é um tema bom. Ramakoto. O Makoto vai passar a receita da picanha invertida no Instagram da já dando um spoiler aí, saiu já um artigo da BOL que a gente fez, pela BOL mesmo, a BOL e a BR, que é sobre o olfato. Foi o primeiro artigo, na verdade, o primeiro artigo que mostra que a anosmia do Covid não é tão boa como a gente achava, viu? Que teve um monte de relato dizendo que, falando de anosmia, que
podia esperar porque resolve tudo, né? Quando é do Covid, na verdade, essa pesquisa da BOL viu que é o contrário, que a anosmia do Covid é bem pior do que as anosmias de pós-viral normal. Que melhora quase 100%. Né? O dado que tinha era 85% do Covid, não era? É pior que isso? De melhora? É 50. Não, 50% só melhora tudo. E parcial ou total? Total. 50 A gente total. não tem o dado é que da melhora parcial é difícil de você mensurar Esse assim. teste objetivo, né? Então, aqui, assim, dos que melhoram totalmente, quando é Covid negativo, 70% dos pacientes melhora totalmente. Quando é não tem como você Covid medir, né? positivo, só 50%. Nossa. É pior. Ó, vem cá ver. Não, é pra turma aqui, ó. Deixa eu só ver se faltou alguma coisa aqui, Lu, Eu tinha visto Última um que coisa. eu não sei se você falou o contrário, mas o Thiago aqui falou a oftalmica inferolateral, realmente ela é mais inferolateral mesmo. Ela entra no canal lá no cérebro, quando ela entra no canal óptico, ela é mais inferomedial, vai para inferocentral, depois vai para inferolateral, aí depois ela sobe e sai lá para formar as etimoidais anteriores e posteriores. Ela cruza o nervo óptico por cima, geralmente. Sim, então, depois ela cruza por cima, mas ela no canal ela é por baixo. Que mais? Qual Insta? É o meu, Edu Makoto. E que mais? Acho que é isso que estava faltando responder aqui. O resto você já respondeu. Então é isso. Terça-feira eu vou ver o que eu vou falar, não sei ainda. Eu vou decidir. O seu então, quinta-feira vai ser com a chilena, é isso? Chilena, a gente vai ser uma aula da chilena, dia 13 de Coana, Tips and Pros. Super legal, uma experiência diferente da nossa, acho que é legal ver. E aí depois a outra a gente vê nasoange e papiloma, tumores benignos na fossa nasal. Beleza. Beleza? Então é isso. Beleza, então. Falou, boa tarde pra vocês aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, Beijo, Lu. meninas. Obrigado. Abraço, gente. Beijo. Tchau, tchau.